Bem, pessoal, nós vamos agora, dar início à conclusão desse capítulo, né? Vamos fazer aqui a segunda parte, tá? Do capítulo de processos reversíveis e também que fala do teorema da máxima entropia. Nós vamos falar agora, né, do coeficiente de máquina, refrigerador e da bomba de calor, finalizar com o ciclo de Carnot e outros critérios para a performance de máquinas. Então, na aula anterior, a gente finalizou falando do teorema do trabalho máximo, né? Então, hoje a gente vai retomar a partir da análise do coeficiente, a partir do que a gente considerou sobre o teorema do trabalho máximo, agora aplicar isso para algumas situações no que diz respeito à máquina, refrigerador e bomba de calor. Muito bem, então, de início, a gente lembra aqui, né, na figura 4.5, de um sistema que evolui do estado A para o estado B. E a gente considerou dois subsistemas auxiliares, um chamado de fonte de calor reversível e a outra fonte de trabalho reversível. Então a gente considerou a situação em que esse sistema ele muda do estado A para o estado B, de modo que o negativo da variação de energia potencial é o A menos o B. Então, correspondendo a uma entrega de trabalho para esse subsistema, né, chamado fonte de trabalho reversível, né, um trabalho WRWS, e também transferência de energia para o outro subsistema auxiliar, que é a fonte de calor reversível, e essa quantidade de energia que é transferida é uma quantidade de calor QRHS. Na ocasião, a gente considerou também o balanço de energia, DU, né, a variação de energia no sistema de interesse nosso, tá? DU, mais a quantidade de calor transferida para a fonte de calor reversível, que é D cortado QRHS, mais a quantidade de calor transferida para a fonte de trabalho reversível, que é D cortado WRWS, é igual a zero. E vimos também que para o máximo trabalho, né, a variação de entropia total é igual à variação de entropia do nosso sistema de controle mais D cortado QRWRHS sobre TRHS maior ou igual a zero. Então, quando a gente está no estado de equilíbrio, o máximo trabalho é quando isso aqui é igual a zero, tá? Então, quando a variação de entropia total do conjunto, tá bom, dá zero. Então, o que nós vamos fazer é partir para uma abordagem mais aplicada, tá? Vamos aplicar essa situação a um caso especial. Por exemplo, a gente vai considerar então a fonte de trabalho reversível, né, e a fonte de calor reversível como elementos especiais agora, tá bom? Ou seja, né, nós vamos expressar, né, a partir de agora o nosso sistema como um sistema quente, tá bom? Então nós vamos representar o sistema pelo subscrito H, tá bom? De hot, tá? E a nossa fonte de calor reversível como um sistema auxiliar frio. E representar ele não por H, né? H é de hot, mas aqui o frio por C, tá bom? Então, por exemplo, na equação 4,6, a gente vai trocar DU, que é a variação de energia diferencial, né, do sistema quente, por D cortado QH mais D cortado WH, tá bom? Isso aqui se refere ao sistema quente, né? A parte quente, a um subsistema auxiliar quente, por isso o H de hot, tá certo? E também vamos considerar o meu sistema, né, a minha fonte de calor reversível, como um sistema frio. Então vamos trocar o D cortado QRHS por D cortado QC, tá bom? Do frio, tá bom? Quantidade de calor que é transferida, isso aqui agora ó, virou um Q
C, tá bom? Muito bem. E usando a equação 47 agora, da equação 47, a gente vai ter então que ds total, tá certo? Vai ser igual a quem? Vamos trocar esse ds aqui por ds do sistema quente mais d cortado QRHS vai virar o d cortado QC sobre TRHS, temperatura do sistema frio, maior ou igual a zero. Então isso aí dá origem à equação 414, tá certo? Que é a 46 modificada. Isso aqui era o DU, eu quero o DU, tá bom? E esse aqui era o DQ, D cortado Q, RHS, tá certo? Nós trocamos, né? E a equação 47 vira DSH mais D cortado QC sobre TC. Então nós fizemos aí o seguinte, a gente agora está olhando para o sistema de interesse como um subsistema de temperatura maior, a fonte de calor reversível como um subsistema de temperatura menor e a fonte de calor reversível como um reservatório, aliás, a fonte de trabalho reversível como um reservatório de trabalho. Então, diante dessa situação, a gente vai contemplar aqui a discussão a respeito de três configurações. A primeira é a máquina termodinâmica, tá? Então, nela a gente tem, como a gente pode observar, o nosso sistema, né, que vai do estado A para o estado B, é uma fonte de energia, pode ser um forno, tá? Pode ser uma fornalha, né, que está a uma temperatura quente. Então, isso aqui configura um corpo de temperatura maior, tá? Que manda energia, distribui energia para o maquinário que vai realizar trabalho, faz o papel da fonte de trabalho reversível, e outra parte da energia vai para o sistema de resfriamento a uma temperatura mais fria, que faz o papel da nossa fonte de calor reversível, nosso objeto mais frio. O outro que a gente vai contemplar é o refrigerador. A gente percebe, olha, o sentido das setas é inverso, né? Então aqui nós temos uma máquina, né, de potência, tá? Que ela vai realizar trabalho retirando energia do objeto, do corpo, do sistema mais frio e mandando para o sistema mais quente, né? Que pode ser a atmosfera ambiente, né? Tá bom? E o terceiro sistema é a bomba de calor. Na bomba de calor a gente tem também o maquinário que vai realizar trabalho e retira calor do corpo mais frio, que é o ambiente, mandando para o interior de uma construção. Então a gente vai passar agora, a partir de agora, uma discussão mais detalhada, né? Olhar com mais atenção cada um desses três sistemas. Então, o primeiro deles é a máquina térmica, né? A máquina térmica. Então, considerando as equações que nós já temos, a gente tinha a equação 4,6 e 4,7. Então a gente fez as modificações apropriadas e estamos agora com a 4,14 e a 4,15. Então, como é que funciona, né? O que a gente pode observar aqui dessa equação, do sistema da figura 4.6a, que é a máquina térmica. Então aqui o subsistema quente, né, o corpo mais quente, né, o subsistema quente pode ser um forno ou um reservatório, né, com água fervente, tá bom? E a fonte de calor reversível, que é o objeto mais frio, ou o sistema mais frio, pode ser a temperatura ambiente, tá certo? Ou para grandes indústrias ou grandes projetos, pode ser um rio ou um lago. Então vamos lá, a medida da performance é a fração do calor menos D cortado QH, né? Tá certo? Menos D cortado QH, que sai, tá bom? Do corpo mais quente e é entregue para o maquinário, né? Que constitui o DWRWS. Então aqui na equação 414, a equação 414, fazendo o DWH igual a zero, ou seja, fazendo esse termo aqui igual a zero, por quê?
Porque o meu sistema, né, o meu forno aqui, a minha fonte, o meu sistema A de interesse, ele não muda de volume, então não tem trabalho realizado sobre ele. É o D cortado WH. Quando ele é igual a zero, fazendo ele igual a zero, a gente pode ir combinando as equações 4,14 e 4,15, a gente encontra a eficiência da máquina, que é esse εE, como sendo, por definição, tá? Ó, é D cortado WRWS, tá bom? É a quantidade de energia que vem para cá, olha, dividido por menos D cortado QH, tá bom? Dividido por esse valor. Então, quando eu olho para a expressão, eu tenho D cortado W é igual a 1 menos T do sistema de resfriamento, tá bom? Do objeto mais frio, sobre TH, que é a temperatura do forno, né? Então, esse coeficiente aqui é pegar essa equação e dividir tudo por menos D cortado QH, para dar a equação 4,16. Então, isso aqui é o que nós chamamos de eficiência da máquina termodinâmica. Tá certo? A dedução dessa expressão, da 4,16, ela vai ser feita, vai ser demonstrada, né, no final do vídeo. Depois que a gente considerar até o final do capítulo, eu vou fazer um complemento, né, e aí eu vou colocar no final do vídeo, vai estar lá a dedução, tá bom? Muito bem, então a gente vê então que o fluxo de calor, de energia sai a energia do corpo mais quente, uma parte é utilizada para realizar trabalho útil e a outra parte é despejada no sistema de resfriamento, tá bom? Existe um ponto interessante aqui, é que quando o subsistema na temperatura TH, né, que é a temperatura do corpo quente, né? Se a gente tem aqui o sistema na temperatura maior, TH, e o sistema de resfriamento, o que acontece então quando a temperatura, né, o que acontece então quando a gente tem a máxima eficiência? Para ter a máxima eficiência é ter a eficiência da máquina aqui, o epsilon, igual a 1, ou seja, é fazer TC sobre TH igual a zero, tá? Isso acontece quando a temperatura, né, do sistema de resfriamento é igual a zero, tá? Então, se a gente pudesse montar um sistema em que uma fornalha fornece energia para uma maquinária sem enviar nada para um sistema de resfriamento, então toda a energia seria convertida em trabalho útil. É o equivalente a fazer TC sobre TH igual a zero, ou seja, TC igual a zero. E aí a máquina teria eficiência 100%. Tá bom? Essa figura ilustra, né, como é que o sistema funciona. Então eu tenho uma fonte quente, faz o papel da minha fonte de energia lá, na temperatura TH maior do que TC, tá bom? E aí calor QH, tá certo? O QH, ele é retirado da fonte quente, uma parte gera trabalho útil, tá? Que é isso daqui, ó, que é dado por isso, tá bom? Gera trabalho útil e uma outra parte é enviada para a fonte fria, que é um sistema de resfriamento. Então esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar como é que funciona, né, a máquina termodinâmica. Bem, o outro sistema é o refrigerador, né? Então, se a gente comparar aqui o refrigerador com a máquina térmica que a gente considerou há pouco, o refrigerador nada mais é do que a máquina térmica trabalhando em sentido contrário. Como? Vamos entender. Aqui a gente tem uma fonte de potência, né? Uma máquina que realiza trabalho. Perceba, olha o sentido das setas, né? Então ele vai realizar trabalho para retirar calor, tá bom? D cortado QC vai retirar calor do sistema de temperatura mais baixa, a temperatura TC, sistema mais frio. Então esse trabalho vai ser utilizado para retirar calor do sistema mais frio, temperatura menor, que é o refrigerador, e levar ou depositar, despejar no sistema de temperatura mais alta.
que geralmente é a atmosfera ambiente, né? Então, nesse sentido, a gente também pode deduzir da equação 4,14 e a 4,15 combinadas, considerando o D cortado WH igual a zero, a gente pode também deduzir uma expressão para a performance do refrigerador. Tá? Então, o que é importante considerar aqui, né? Um refrigerador é simplesmente uma máquina termodinâmica que opera em sentido inverso, tá bom? O objetivo desse dispositivo, como a gente comentou agora há pouco, é extrair calor do sistema frio e jogá-lo, né, utilizando a quantidade mínima de trabalho, né, inserir uma quantidade mínima de trabalho, tá, e despejar tudo isso no sistema mais quente, né, que é a atmosfera ambiente. Então, novamente, combinando as equações 4,14 e a 4,15, que ainda continuam valendo, né, nós podemos deduzir a performance do refrigerador, ou seja, o coeficiente de performance do refrigerador, que é dado pela equação 4,17. O coeficiente de performance do refrigerador é definido como menos D cortado QC, a quantidade de calor que é extraída, a razão entre a quantidade de calor que é extraída do refrigerador, pelo D cortado WRWS, pela quantidade de calor que é retirado aqui, ó, do maquinário, né, daquele que realiza o trabalho. Tá bom? Para a gente enxergar isso, né, esse diagrama mostra como funciona. Aqui a gente tem o sistema que realiza trabalho, injeta energia no sistema na forma de trabalho para retirar calor da fonte fria, que é o refrigerador, tá? E despejá-lo na fonte quente ou no corpo quente, que é a atmosfera ambiente. Tá certo? Então, geralmente, né, acontece, a gente retira energia, gasta o mínimo possível, né? O objetivo é gastar o mínimo possível de energia para retirar o máximo de calor da fonte fria e despejar na fonte quente. Então, o refrigerador que nós temos em casa, a câmara, o ambiente interno do refrigerador, que é esse sistema mais frio. E aquela serpentina que fica atrás do refrigerador, atrás do freezer, né? Tá certo? Ou no caso do ar-condicionado, a sala em que a gente está, o nosso quarto, ele é o que? É o ambiente refrigerador, o ar e os objetos que estão na sala constituem o corpo, o sistema mais frio, e o exaustor lá fora, né, a unidade externa do ar-condicionado, né, para quem tem split, joga aquele ar quente lá fora, é quando o sistema despeja energia decortado QH na atmosfera ambiente. Tá bom? Então aqui a gente vê a quantidade de energia na forma de trabalho que é injetada no sistema, na máquina. Então retira a quantidade de calor QC da fonte fria e despeja na fonte quente. Tá? Bem, por fim, na letra C nós temos a bomba de calor. Nós temos agora, né, um sistema interessante que é, na realidade, um sistema em que ele vai aplicar, realizar trabalho, né, aplicar um trabalho para retirar calor, tá, de um sistema mais frio, tá, e despejá-lo no sistema de maior temperatura. A diferença é que parece muito, né, se a gente comparar a letra C com a letra B, que é a do refrigerador, os sistemas são muito parecidos. No entanto, a diferença está que para o refrigerador, o sistema de maior temperatura era a atmosfera ambiente. Já para a bomba de calor, a atmosfera ambiente é o sistema de menor temperatura. Então, na realidade, a gente retira calor do ambiente, né, essa máquina que injeta energia no sistema na forma de trabalho, retira calor da atmosfera ambiente e manda para um ambiente fechado, que vai estar numa temperatura maior. Então, neste caso, nós estamos interessados no aquecimento de um sistema, extraindo algum calor do sistema mais frio e extraindo algum trabalho da fonte de trabalho reversível, né? Tá certo?
Num caso prático, né, o sistema de interesse pode ser o interior da sala, né, no interior de uma sala ou o interior da casa, no inverno, né? Tá certo? Então, esses sistemas eles vão funcionar muito parecido, parece, né? Muito parecido a estrutura aqui, muito parecido com a do refrigerador. No entanto, imagina uma casa, né, no inverno, frio lá fora, nevando. Então, o que ele faz é retirar calor lá de fora, onde já é frio, tá? Onde está nevando, retirar calor e jogar para dentro do ambiente, tá? Onde está uma temperatura mais elevada. Então, isso aqui é o interior da construção, da casa, né? Seja um ambiente fechado qualquer. Então, nesse caso, o coeficiente de performance da bomba de calor, εp, é a razão do calor entregue, tá, para o sistema mais quente com relação ao trabalho extraído da fonte de trabalho reversível. Tá? É esse termo aqui. Ó. Então, esse coeficiente está na equação 418. Tá? O coeficiente de performance da bomba de calor ele é temperatura do corpo mais quente do interior da construção, da casa, dividido pela diferença entre a temperatura do ambiente com a temperatura da atmosfera ambiente, do ambiente externo à construção. Tá bom, gente? Então essa daqui é a bomba de calor. Então, para a gente poder resumir tudo isso que a gente viu, a gente lembra, né, que o nosso sistema, né, o nosso sistema de interesse aqui vai do estado A para o estado B, que é a diferença de energia no processo, e a gente tem dois sistemas auxiliares, fonte de trabalho reversível e fonte de calor reversível. Muito bem. Aplicadas diferentes situações, nós temos a máquina térmica, tá? Nessa configuração, calor é retirado da fonte quente, despejado para realizar trabalho útil e um restante para um sistema de resfriamento. Tá? O refrigerador é a máquina que trabalha em sentido inverso. Aqui comparando, a gente vai ter trabalho realizado para retirar calor do refrigerador de um ambiente fechado e despejar na atmosfera. A bomba de calor, também o maquinário vai realizar trabalho para retirar calor não de um ambiente fechado, como no caso do refrigerador, mas do ambiente atmosférico, né, ou da atmosfera ambiente, e despejar no interior de uma construção, de uma casa, para aquecer o ambiente. E a gente tem aqui as comparações entre os diversos coeficientes de desempenho. Tá bom? Aqui a gente consegue comparar, né, o coeficiente de desempenho de cada um desses sistemas termodinâmicos. Tá certo? Então as equações 4.16, 4.17 e 4.18, a dedução delas a gente vai colocar como um anexo, né, no final do vídeo. Dando sequência, a gente vai falar agora sobre uma aplicação importante, tá, no estudo da termodinâmica, que é o ciclo de Carnot. Então, no geral, nós vamos falar sobre processos cíclicos. Tá? Então, como a gente está vendo aqui, um sistema, né, ele é utilizado para fazer uma transição, um processo termodinâmico saindo do estado inicial particular para o estado final, enquanto troca calor e trabalho com a fonte de calor reversível e a fonte de trabalho reversível. Quer dizer, é um sistema composto, né, por essas três partes, como a gente como a gente já conhece, né, já está acostumado a trabalhar, né? Então a gente tem aqui o nosso sistema que transita do estado A para o estado B, tem um processo físico aqui, fonte de calor reversível e fonte de trabalho reversível. Então, para descrever um processo particular, um processo específico, é importante lembrar que não basta conhecer apenas o caminho sobre o qual o sistema transita do estado A para o estado B, tá bom? Não basta só saber a equação, mas é importante considerar a maneira, o modo como o sistema interage ou qual é o caminho que as transferências de energia, as trocas de energia acontecem, tanto da interação do sistema com a fonte de trabalho reversível e
quanto à relação de troca de energia do sistema com a fonte de calor reversível. Então, uma característica crítica dos processos está relacionado com a maneira com a qual essas trocas, né, de trabalho e calor, né, são realizadas entre o sistema e as fontes de calor reversível e trabalho reversível. Então, para esse objetivo, a gente utiliza os sistemas auxiliares, né, que a gente pode considerar como ferramentas ou dispositivos usados para acompanhar ou para monitorar essas trocas, tá bom? Na prática, elas são máquinas físicas, são máquinas reais que são utilizadas por esse processo. Então, para destacar aqui, a gente tem, né, que as características críticas, né, é importante lembrar como essas interações acontecem. E isso é tão importante que isso define o modo em que o processo cíclico é realizado. A gente vai entender daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, qualquer sistema termodinâmico, ou seja, um gás dentro de um cilindro e um pistão, uma substância magnética que é controlado por um campo magnético, ou um certo sistema químico, conjunto de substâncias que reagem quimicamente, né, pode ser empregado como um sistema auxiliar, tá bom? Então pode ser uma fonte de calor reversível, uma fonte de trabalho reversível, tá bom? O único requisito que o sistema auxiliar deve ter é que as suas propriedades são restauradas no final do processo, ou seja, o seu estado final e o estado inicial são iguais, de modo que ele não deve contribuir, tá? O sistema auxiliar não deve contribuir, não deve entrar no balanço total de energia e entropia do funcionamento das interações que ocorrem nesse conjunto, tá? E por isso é que é importante lembrar que o fato de o estado final e o inicial serem iguais obriga o meu sistema a não transitar de um estado inicial e final apenas, mas que ele volte para o estado inicial realizando ciclos, tá bom? E é por isso que é importante utilizar na prática, né, para utilizar sistemas assim, para aproveitar máquinas ou sistemas termodinâmicos para trazer algum benefício para a humanidade, para o homem, né? A gente precisa que essas máquinas estejam prontas para realizar essa tarefa de modo contínuo. Por isso é necessário que esses sistemas funcionem de modo cíclico, ou seja, de modo repetido, né? Então, por questão de clareza, nós assumiremos que o sistema primário, tá? O meu sistema primário e a fonte de calor reversível, tá bom? Sistema primário e a fonte de calor reversível, eles sejam reservatórios térmicos. Por exemplo, a fonte de calor, o meu reservatório de calor, né? Ele quem vai fazer o papel dele é o meu sistema primário, tá bom? Então, o meu sistema primário vai fazer o papel de um reservatório de calor, enquanto que a minha fonte de calor reversível vai fazer o papel do meu reservatório frio, que é um reservatório quente e aqui é um reservatório frio, tá bom? Ou uma fonte de energia, uma fonte quente e aqui uma fonte fria, tá bom? Alguns livros se referem a isso, como a gente até já viu alguns instantes atrás. Então, quem vai fazer o papel do reservatório quente aqui? O sistema primário. E quem vai fazer o papel do reservatório frio é a minha fonte de calor reversível. Vamos agora aproveitar para falar de modo mais específico sobre a aplicação, né? Então, o ciclo de Carnot é um ciclo que é bastante utilizado, né? Ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da história da termodinâmica e ele é composto aqui por 4 passos ou 4 etapas, tá bom? Onde ocorre mudança de temperatura e entropia entre o meu sistema primário e os sistemas auxiliares. Então, a gente pode ver aqui na figura 4.7 um diagrama da temperatura pela entropia de um ciclo de Carnot. Quer dizer, o sistema está inicialmente no estado A, tá? Com uma determinada temperatura e entropia,
E aí ele vai para o estado B, depois para o estado C, depois para o estado D, e aí volta para o A, fechando o ciclo. Tá bom? Então, a aparência num diagrama temperatura e entropia é de um retângulo assim, tá bom? Perceba como é percorrido o ciclo no sentido horário, ok? Bem, mas nós podemos também representar esse ciclo no diagrama pressão-volume. No pressão-volume ele tem essa aparência, sai do A para o B, do B para o C, do C para o D e volta para o A novamente. Então também percorrido no sentido horário. Então a gente vai entender um pouquinho o que é cada uma dessas etapas aí, tá? Então, nessa primeira etapa de A para B, o meu sistema primário, ou aliás, o meu sistema auxiliar, ele é colocado em contato com o reservatório quente e também com a fonte de trabalho reversível. Então, o sistema auxiliar ele é levado a realizar um processo isotérmico. Perceba, de A para B, esse processo ocorre sempre a temperatura da fonte quente, tá? Mudando o que? Mudando a sua entropia. Observando aqui o diagrama, né, pressão-volume, de A para B, é um processo que ocorre sempre na mesma temperatura. Então, esse processo aqui, essa curva, é uma isoterma, assim como daqui, aqui nesse outro gráfico também é uma isoterma. Então, aqui a gente tem uma isoterma, tá? De A para B. O primeiro passo é uma isoterma. Muito bem, então, no segundo, de B para C, aqui a gente agora não estamos mais na mesma temperatura, então a gente muda de temperatura, tá bom? De B para C. E nesse caso, o sistema auxiliar agora está em contato apenas com o reservatório de trabalho, tá? Com a fonte de trabalho reversível. E aí ele sofre uma expansão adiabática. Aqui é um processo isotérmico, aqui é um processo adiabático. A gente consegue ver que isso é adiabático porque a entropia permanece constante, então não tem troca de calor, ok? Bem, então, primeiro uma transformação, um processo isotérmico, depois adiabático, de C para D, como a gente pode observar aqui, de C para D é uma outra transformação isotérmica, e de D para A, uma outra diabática. Então, a gente, no diagrama pressão-volume, nós temos duas isotérmicas intercaladas por duas adiabáticas. Então, no saldo, o que acontece? Enquanto eu estou indo de A para B, calor está entrando no sistema, vindo da fonte quente, tá? E quando eu venho de C para D, quando eu vou de C para D, calor sai do sistema para a fonte fria. Então, observando o diagrama pressão-volume, nessa isotérmica aqui a gente vai ter calor entrando no sistema e nessa outra isotérmica calor saindo do sistema. De B para C, tanto aqui nessa figura, nesse diagrama, quanto de B para C aqui, e de D para A, nós não vamos ter troca de calor, porque são adiabáticas. Então a entropia é constante, não varia a entropia, por isso não tem troca de calor. Esse é um sistema muito interessante porque tem uma utilidade, uma interpretação muito prática na termodinâmica. A máquina de Carnot é a única máquina reversível que opera tendo como base dois reservatórios térmicos de temperaturas fixas. O rendimento dessa máquina de Carnot ele foi inicialmente quantificado para o caso em que o ciclo é realizado utilizando-se um gás ideal. Às vezes, então pode acontecer o seguinte questionamento, né? Sobre o rendimento da máquina de Carnot envolvendo outros tipos de sistemas. Como é que se comporta então? Carnot, ele atestou sem demonstração, ele não fez as demonstrações ou o teste empírico, mas ele confirmou que todas as máquinas reversíveis que operam entre dois reservatórios a temperaturas fixas têm o mesmo rendimento. Então, independente do tipo de sistema, se é para gás ou outro sistema qualquer, mas que opera entre dois reservatórios de temperaturas fixas, então elas vão ter o mesmo rendimento. Tá?
Esse mesmo entendimento também foi obtido por Clausius, também na época do século XVII, por volta do século XVII. Então, o que a gente pode concluir? Né? Todas as máquinas reversíveis que operam entre dois reservatórios a temperaturas fixas têm o mesmo rendimento. Então, ou seja, se elas operam em um ciclo de Carnot, nenhuma delas pode ter rendimento menor que o das outras. Né? Se todas elas operam no ciclo de Carnot, o rendimento é o mesmo. Bem, outros ciclos que são importantes também é o ciclo de Otto, né? Esse aqui está mostrado no diagrama da figura 4.9, o ciclo de Otto, né? Então ele tem aqui um diagrama, ele tem um retângulo, a gente vai ter aqui um diagrama da entropia pelo volume, tá? Então esse ciclo, né, o fluido de trabalho, que é uma mistura de ar e vapor de gasolina na máquina de gasolina, né? Ele é primeiro comprimido adiabaticamente, olha só, comprimido adiabaticamente de C para D, comprimido o volume dele é diminuído, né, de A para B, tá bom? De A para B, comprimido sempre na mesma entropia, no mesmo valor de entropia, então não tem troca de calor. Depois, na sequência, ele é aquecido a um volume constante, quando ele vai de B para C. Depois, ele é subitamente, né, tem uma combustão, ele é aquecido, e aí ele expande o volume de C para D, expandindo o volume. Tá? Essa expansão também acontecendo adiabaticamente, né? Tá certo? E aí, finalmente, o fluido é resfriado isocoricamente, ele é resfriado de D para A, num volume constante, aí retornando para o estado inicial. Então, vamos lá, ele é comprimido adiabaticamente, ele queima, tem aqui recebe calor sem mudar o volume, depois ele é expandido, né, adiabaticamente, aí volta resfriado para voltar para o estado inicial. O rendimento da máquina do ciclo de Otto, né, ele é dado pela equação 430, tá? Então, VB e VA são os volumes dos extremos, tá? E CP e CV são as capacidades caloríficas a pressão constante e a volume constante, respectivamente. Tá bom? Então aqui, como a gente tem variação de volume, então as capacidades caloríficas já são importantes aqui para esse ciclo. O outro é o ciclo de Joule, né? Aqui na entropia em função da pressão, tá? Então aqui de A para B, inicialmente o ar na máquina de trabalho, né, que é um combustível, pode ser um combustível, um líquido, né, um fluido ou vapor de combustível, né, ele é comprimido adiabaticamente, tá bom? Aumenta a pressão, significa que ele é comprimido adiabaticamente, a entropia constante, aquecido pela combustão do combustível a pressão constante, quando ele vai de B para C, expandido, diminui de C para D, ele diminui a pressão, portanto ele aumenta de volume. Diminui a pressão, aumenta o volume, ele é expandido de C para D e depois é liberado para a atmosfera. Tá? No processo de D para A, né, ocorre, né, a saída da máquina todo os resíduos, né, o restante da queima é enviado para o ambiente, expelido do sistema, e aí ele volta para o estado inicial, tá bom? Então esse ciclo, né, se repete aqui, vai se repetindo e tem um rendimento dado pela equação 431, tá bom? O terceiro aqui que a gente vai considerar além do ciclo de Carnot é o ciclo diesel, que consiste de dois processos isentrópicos alternando por passos, né, ou por processos isocóricos e isobáricos. Então, de A para B nós temos uma compressão, de A para B e nós temos uma compressão, tá?
De B para C, nós temos a combustão, a queima do combustível, a pressão constante. De C para D, nós temos uma expansão adiabática, tá? Aumenta de volume, né? Sem troca de calor. E depois o sistema ou o fluido, né? Combustível, ele é refrigerado, ele é esfriado a volume constante de D para A. Então esse processo aqui está representado tanto em termos da pressão pelo volume quanto da temperatura pela entropia. Tá bom? Muito bem, então a gente finaliza aqui. Tá? A gente já apresentou de modo resumido esses dois últimos ciclos e serve de ilustração, né? Tem muitas aplicações, muitas máquinas modernas hoje fazem a aplicação desses ciclos ou operam nesses ciclos. Bem, pessoal, então, como um complemento, né, do que a gente acabou de considerar, especialmente com relação aos coeficientes da máquina do refrigerador, eu vou demonstrar agora a equação 416, tá? A equação 416 que expressa o coeficiente de rendimento da máquina térmica. Então vamos lá, a gente parte das equações 4,14 e 4,15, considerando, no caso, o D cortado WH igual a zero. Por quê? Porque, como eu já falei, o nosso sistema, né, ele não realiza trabalho expandindo, né, o seu volume, aumentando o seu volume, ele não realiza trabalho sobre a vizinhança e nem a vizinhança realiza trabalho sobre ele. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? A nossa equação fica, portanto, a equação 4,14, ela fica D cortado QH mais D cortado QC mais D cortado WR WS igual a zero. Isso aqui é da equação 4,14, tá? E a equação 4,15, ela fica DSH mais D cortado QC sobre TC igual a zero. Entretanto, DSH é a variação de entropia do sistema, né, do nosso sistema lá mais quente. Então, eu posso expressar como sendo D cortado QH sobre TH, pela definição de entropia, né, mais D cortado QC sobre TC igual a zero. Então, daqui eu posso fazer o seguinte, eu posso expressar dessa relação, nós podemos escrever podemos passar aqui o D cortado QH sobre TH igual a menos D cortado QC sobre TC. E aí, fazer aqui uma inversão, né? Expressar o DH, podemos escrever assim, ó, DQH sobre D cortado QC como sendo menos TH sobre TC. Então eu levei esse aqui dividindo, levei o TH multiplicando, pronto. Com esse resultado nós podemos aplicar na equação 4,14. Essa daqui veio da equação 4,15, tá bom? Então quando eu chego aqui, o que é que eu vou ter? Pela definição do coeficiente de rendimento da máquina, eu pegar essa expressão, a 4,14, e dividir por menos D cortado QH. Então, quando eu faço isso, eu divido toda essa expressão, a expressão 4,14, divido por menos D cortado QH, eu vou ter menos 1 menos D cortado QC sobre D cortado QH menos D cortado WS sobre D cortado QH igual a zero. Esse termo D cortado QC sobre D cortado QH, ele está expresso aqui, a gente encontrou ele aqui, ó. Podemos escrever
menos 1, né, menos D cortado QC sobre D cortado QH é menos TC sobre TH. Então eu posso colocar mais aqui, tá? Aí vai ficar TC sobre TH, que é igual a, passar esse termo para o outro lado, vai ficar D cortado W RWS sobre D cortado QH. Isso aqui nada mais é do que o coeficiente da máquina térmica. Tá aqui, olha. Tá? Então, na realidade, o negativo dele, né? Então, eu posso escrever o negativo dele, né? Então, enfim, podemos escrever que o coeficiente da máquina térmica vai ser menos, vamos lá, D cortado WRWS sobre D cortado QH igual, multipliquei por menos, né? Por menos 1 aqui, todo mundo. Então, vai ficar 1 menos TC sobre TH, que é o resultado, né, da expressão, o resultado aí que é a equação 4,16, tá bom? Bem, então com relação ao refrigerador, nós queremos encontrar agora a equação 4,17. Vamos ver então. Muito bem, então, aqui nós vamos ter, ainda considerando, né, considerando aqui o D cortado WH igual a zero, na equação 4,14, nós vamos ter, né, o que resta para nós é a equação 4,14, sem esse D cortado WH, que fica D cortado QH mais D cortado QC mais D cortado WRWS igual a zero, tá bom? Que é a equação 4,14, considerando aqui o D cortado WH igual a zero. Nós já vimos, né, até da demonstração que a gente fez anteriormente, que a 4,15 ela assume a forma D cortado QH sobre D cortado QC igual a menos TH sobre TC. Então vamos utilizar esse resultado. Pela definição do coeficiente de rendimento do refrigerador é dado por dQc sobre dWRWS. Então eu vou pegar a expressão 4,14 e dividir por D cortado WRWS. Então aqui vai ficar D cortado QH sobre D cortado WRWS mais D cortado QC sobre D cortado WRWS. Esse aqui já é o nosso coeficiente, né? Já tem a cara do nosso coeficiente, ó, tá certo? Mais 1, tá bom? Mais 1 igual a zero. Então, nós podemos reescrever, tá bom? Reescrever dessa forma, colocar ele sozinho, D cortado QC sobre D cortado WRWS, como sendo igual a menos D cortado QH, que é esse primeiro termo, aqui é H, né, sobre D cortado WRWS menos 1. Só que esse D cortado QH eu posso tirar daqui, né? Eu posso escrever, olha, D cortado QH como sendo menos TH sobre TC, que multiplica D cortado QC, tá bom? Vou reescrever isso aqui que tá com a grafia ruim, né? Tá bom? D cortado QC, ok. Então daqui o que a gente pode ter, olha, eu vou ficar com D cortado QC sobre D cortado WRWS igual a menos, que multiplica, menos TH sobre TC, D cortado
tá? QC sobre D cortado W, RWS. Eu apenas substituí esse termo aqui, tá? Eu apenas substituí esse termo, isso aqui, ó, por isso, tá? Fiz isso aqui, ó. Ok? Bem, continuando. O que é que nós vamos ter? Ah, faltou menos 1 aqui, não é isso? Faltou menos 1. Então, daqui, o que é que nós vamos ter? Posso colocar, aqui eu vou ter D cortado QC sobre D cortado W, RWS, e aqui também. Então, eu vou colocar ele em evidência, tá? Vou ficar com D cortado QC sobre D cortado W, RWS. Então, vai ficar tudo isso aí multiplicando 1 menos TH sobre TC igual a menos 1. Tá? Igual a menos 1. Ou seja, daqui eu posso reescrever ainda assim, ó. T é D cortado QC sobre D cortado W, RWS, que multiplica TC, e aqui fica TC menos TH. Tá? Posso também aproveitar e escrever esse menos 1 como sendo menos TC sobre TC. Porque aqui eu vou ter esse cara no denominador aqui também. De modo que, isolando isso, o que nós vamos ter? D cortado QC sobre D cortado W, RWS, tá? É igual. Então eu posso cancelar esses dois aqui, ó, tá? E aí vou escrever então menos, tá? Vai ficar com menos TC em cima, né? E TC menos TH embaixo. O sinal de menos eu posso aproveitar, né? E inverter o denominador. Vou ficar então, enfim, com o ER como sendo D cortado QC sobre D cortado WRWS igual a TC sobre TH menos TC. Pronto, esse aí é o resultado, né? A equação 4,17, tá bom? 4,17, como está destacado aqui, né? Então tá aí, gente, a dedução do coeficiente também, do coeficiente de rendimento do refrigerador.